Meus amigos, eu tenho a honra de estar aqui diante de todos vocês na condição de governador do Estado de Mato Grosso, já em segundo mandato, e todos nós aqui, grande parte, sabemos a importância que o agronegócio brasileiro tem. Mato Grosso é hoje o maior player desse segmento do nosso país. Esse ano nós devemos chegar próximo de uma marca histórica, chegando quase a 100 milhões de toneladas entre milho, soja e algodão. Um crescimento que é experimentado não só no Mato Grosso, mas experimentado também em grandes estados brasileiros. O agronegócio ele é seguramente o setor com maior capilaridade do país, uma atividade econômica feita do Rio Grande do Sul ao Nordeste, do Espírito Santo ao Acre, do nosso governador Cameli, uma atividade muito relevante, não só pela sua amplitude, mas principalmente pela grande capilaridade e alcance que ela tem na economia brasileira. Grandes setores, a indústria de máquinas, equipamentos, indústria de base, metal mecânica, material elétrico, enfim, nós temos aí a capacidade de influenciar com o seu crescimento, com a importância que ela tem em diversos outros setores da economia brasileira. O agro brasileiro, todos nós sabemos, seguramente é o setor que tem a maior competitividade no mundo, exportamos para mais de 190 países, e tudo isso feito ao longo de uma trajetória de décadas, e uma trajetória feita, muitas vezes, sem que o Estado brasileiro pudesse fazer primeiro a sua parcela. Nós estamos no Mato Grosso, como exemplo do que eu falo nesse momento, a quase 2.000 quilômetros dos portos, tivendo que transportar, crescer, nos tornar o maior produtor, transportando por caminhões, que é um dos meios de transporte para chegar aos portos e alcançar os mercados mundiais mais ineficientes. E dificuldades, normalmente, elas geram habilidades. E as grandes dificuldades que o setor do agro brasileiro enfrentou ao longo da sua trajetória fez com que nós pudéssemos, ao longo desse período, nos tornar nesse grande player mundial, que no presente já somos grande. Estamos entre os 5 maiores produtores de alimento do mundo e somos o maior exportador líquido de alimentos. Algumas narrativas que se constroem, como disse o Caiado, contra o Brasil, são narrativas que tentam alcançar o seu objetivo, mas de longe vão conseguir, porque o mundo não consegue sobreviver sem as exportações de alimentos do nosso país. O que nós precisamos é fazer-nos respeitar pela nossa diplomacia, pelos nossos grandes líderes nacionais, nesse embate e nesse debate internacional, fazendo que nós não possamos ser submetidos a uma legislação, já citada aqui, da União Europeia, que não respeita a lei brasileira. Isso é um desrespeito ao Congresso Nacional, um desrespeito ao nosso Código Florestal, que é, seguramente, a lei ambiental mais restritiva, mais protetiva ao meio ambiente que existe no planeta. Aquilo que nós temos no Brasil, talvez nenhum país relevante desse planeta tem em termos de legislação para proteger o meio ambiente. Ao invés de reconhecer isso, ao invés de reconhecer os nossos grandes ativos ambientais, eles ficam lá para proteger as suas emissões, que continuam aumentando. 40% das emissões mundiais de carbono são feitos pela queima de combustíveis e, principalmente, pela queima de carbono. Grande parte desses países que apontam o dedo para o Brasil, nas últimas décadas, aumentou o consumo e o uso dessas matrizes energéticas. Enquanto isso, nós temos mais de 90% da nossa matriz brasileira é renovável, é limpa. Reconhecer isso, eles não fazem e apontam o dedo para nós, criando uma legislação que desrespeita o Código brasileiro. Lá no meu estado, nós queremos banir do Estado de Mato Grosso ONGs que não assinaram um compromisso de respeitar a lei brasileira. Eu acho que isso devia ser feito em todo o território. Não podemos aceitar que alguém venha dentro do nosso país, dentro da nossa casa, nos insultar, desrespeitando a lei brasileira, que ataca profundamente os nossos interesses. Mas falar da perspectiva do agro, meus amigos, que é o que nos coloca aqui hoje, eu vejo, e modestamente lá na perspectiva do Estado de Mato Grosso, que nós temos aí um futuro brilhante pela frente. O presente, nessa nova realidade que todos que aqui estamos conhecemos, é um momento bom, importante, houve algumas alterações de mercado, de preço, mas isso é absolutamente comum e vamos conviver com isso durante muitos anos. Entretanto, conseguimos construir um modelo de competitividade que nos permite olhar para o horizonte no médio e longo prazo com muito otimismo. Produzir alimentos é algo que, um dia desse, uma conversa sobre energia,
Energia é algo importante para o planeta também, entretanto, existem dezenas de formas diferentes de produzir energia sendo pesquisadas, desenvolvidas, e a cada ano, a cada momento, se inventa alguma coisa nova e disruptiva. Entretanto, produzir alimentos, alimentar a população, o planeta, que vai chegar em breve a 10 bilhões de pessoas, o único país no mundo que pode manter um ritmo forte de crescimento de produção, esse país se chama Brasil. 2 safras cheias, 8 meses de chuva, insolação, praticamente todos os dias nós temos sol, importante para essa atividade, esse país se chama Brasil. Então, produzir energia tem muitas formas diferentes. Agora, produzir alimentos ainda fazemos, mesmo com tecnologia, mesmo com a IoT, mesmo com tudo que possa vir de disruptivo, ainda é cultivar a terra, gerar proteínas vegetais, gerar proteínas animais e alimentar o ser humano em todo o planeta. E, nesse quesito, não tem lugar no planeta com tantas qualidades, habilidades que nós temos no nosso país. Nós precisamos fazer algumas coisas corretas também, dentro daquilo que é a nossa lição, para que a gente possa cada vez mais se impor frente a esta relação internacional de mercado, os desafios ambientais, as narrativas que se criam contra o Brasil, as barreiras que vão tentar criar. O senhor Macron, que devemos respeitar, um presidente de um importante país, ele aponta o dedo para o Brasil sempre porque ele não quer reconhecer que eles têm lá uma agricultura ineficiente, que usa muito mais o solo que nós usamos. Mato Grosso, como exemplo, nós preservamos 62% do nosso território. Ele está exatamente igual. Ele estava há mais de 500 anos, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, a esse canto da América do Sul. Então, ninguém tem isso. Se nós olharmos para os Estados Unidos, nós temos lá o Estado americano, que é grande produtor, a Califórnia, por exemplo, tem apenas 26% de preservação. Se olharmos para a China, a província chinesa que mais produz alimentos, preserva apenas 11%. Ninguém tem o que nós temos aqui, mas essa narrativa é um grande desafio que nós temos que saber lidar contra ela e trabalhar internamente. Isso começa por nós, que fazemos parte do setor, da imprensa brasileira, dos grandes atores, dos grandes líderes, porque nós precisamos fazer com que essa verdade, que é uma verdade absoluta, ela possa ecoar, não só dentro do Brasil, mas ao redor de todo o planeta. Tendo isso, eu vejo que o desafio da tecnologia, que cada vez mais vai ser incorporada no dia a dia da atividade do campo, fazer chegar a internet, né, de uma geração para utilizar todas as boas tecnologias que estão ficando disponíveis, a irrigação, que nos próximos anos vai ganhar força seguramente. Nós já fazemos 2 safras, agora o desafio é conquistar em escala a 3ª safra, que já é praticada em muitos cantos do Brasil. Tudo isso cria para o país, para esse setor, uma importante perspectiva de presente e de futuro. Eu não tenho dúvida que nós vamos liderar o mundo cada vez mais na produção de alimentos. Podem ter tecnologia, pode ter o iPhone mais moderno do mundo, que custa caro, mas algum dia pode ter certeza que alimento vai custar tão caro quanto custa a tecnologia. Gostaria que todos nós, brasileiros, brasileiras, atores do setor público e privado, tivéssemos uma ampla compreensão daquilo que é necessário fazer. Porque, no Brasil, eu ouço tantas e tantas vezes atores em importantes posições, principalmente públicas, dizer: fizemos o que é possível. Fazendo apenas o que é possível, nós vamos chegar a um lugar muito distante daquilo que nós sonhamos. Nós temos que aprender, no Brasil, a fazer o que é necessário, fazer aquilo que é importante fazer. E, se fizermos isso em vários setores, eu tenho certeza que o agronegócio, que tem hoje como grande setor da economia brasileira a melhor perspectiva. Nós temos que respeitar muitas atividades econômicas do nosso país, que são importantes competidores nacionais e internacionais, mas, como grande setor, o agronegócio é o setor que precisa sempre ser olhado com mais atenção pela importância que ele tem e, principalmente, por produzir alimentos tão importantes para todos nós. Não tenho dúvida que nós vamos continuar crescendo. Não tenho dúvida que, independente de medidas mais ou menos acertadas por parte dos principais atores públicos desse país, seja o Congresso Nacional, seja o governo federal ou governos estaduais, o agro vai continuar a sua trajetória de crescimento. Se tivermos a capacidade
de entender os principais desafios e tomar corretamente as principais decisões, o Brasil será ainda mais uma grande potência nesse setor. Muito obrigado.